Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai discutir uma análise preliminar do desempenho de computadores. Basicamente, é do que trata a OC 2. A gente construiu esse processador aqui e a gente viu que ele executa todas as instruções previstas aqui na nossa tabela de instruções, mas a questão é, ele tem um bom desempenho ou não? Quantas instruções ele consegue executar por segundo? Ou melhor, o que é desempenho? Então aqui vem a primeira pergunta-chave para a gente, ó. Computadores. Converse comigo. O que vocês entendem por desempenho de computador? Instruções por segundo? É quão rápido o computador consegue executar uma tarefa, né? Ótima definição. Quão rápido, quão eficientemente um computador consegue executar uma tarefa. Então aqui, ó. Isso aqui era para ser um R. Tá, essa é uma boa. Desculpa a letra. Escrever nessa mesa digitalizadora é um inferno. Isso é uma boa definição. O quão rápido um computador consegue executar uma tarefa. Uma tarefa, no caso, é um programa, não é? Então, o ponto é o seguinte: como que eu faço para um computador? Quando a gente olhava para os primeiros computadores lá, o ENIAC, o Colossus, o EDVAC, quantas instruções aritméticas, quantas instruções em geral esse computador era capaz de executar por segundo? Esses computadores eram capazes de executar por segundo. Vocês sabem? Vocês viram isso no histórico e evolução de computadores em OC1? Não estatísticas definitivas assim, mas... Mas se vocês tivessem que dar um chute, o que vocês seria acham? uma por segundo. Uma instrução por segundo? Não, eles executavam dezenas de milhares de instruções por segundo. Por isso que o computador teve uma atração tão grande. Porque para você fazer uma operação aritmética, um ser humano fazer uma operação aritmética, ele demora alguns segundos. E ainda existe a possibilidade de você cometer um erro. O computador executava dezenas de milhares por segundo e não errava. Entende por que teve um hype tão gigantesco em relação aos computadores quando eles foram criados? A ideia de você poder fazer uma sequência aparentemente infinita de cálculos sem cometer nenhum erro e num tempo milhares de vezes mais rápido do que um ser humano conseguiria fazer, era absurda. E se o nosso ponto de referência para a gente comparar, avaliar desempenho, é a capacidade humana de executar operações aritméticas, os primeiros computadores já punham a gente no chinelo, concordam? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Sim. Pô, um ser humano, alguns segundos para fazer uma operação aritmética, ainda pode errar. Um computador, os primeiros. Milhares de operações por segundo sem a possibilidade de cometer um erro. Pô, já é mais do que suficiente, né? Então, por que os computadores continuaram evoluindo e continuaram melhorando o número de instruções que eles são capazes de executar por segundo, desde a década de 50 até hoje? Gente, Porque eles converse com... queriam que fizesse mais ainda e também que
Naquela época o computador ocupava uma sala inteira. Queria fazer isso que ocupasse menos espaço, consumisse menos energia, que fosse mais acessível para qualquer um também. Isso. Na verdade, à medida que o computador foi se estabelecendo, ele foi se popularizando e a gente começou a encontrar novas utilidades para o computador. Então, a IBM se fez em cima disso. O computador, quando ele foi concebido, ele era uma ferramenta científica. A IBM falou, não, pera lá, e se eu usasse isso nos negócios? Será que não tem empresas que precisam fazer um monte de cálculo? E tinha banco, tinha empresa de seguros, essas empresas fazem seguro, tinha um monte de empresa grande que tinha utilidade de computador, que conseguia utilizar o computador como uma ferramenta para melhorar o processo de negócio dela. No final das contas, isso virava dinheiro para a empresa. Então, só que quantidade de cálculos necessários para serem feitos, o escopo dos problemas que a gente ia atacando, eles iam aumentando de tamanho. Obviamente, eles eram intratáveis para o ser humano, sem o auxílio de um computador. Mas com o auxílio de um computador, a gente só foi encontrando novos problemas que a gente podia resolver com ele. É aquela história assim, pá, e se eu quisesse fazer isso? Ah, não dá. Não, mas se eu usar um computador, dá. Só que era lento. Daí os computadores eles tinham um incentivo econômico para ir ganhando tração e você ir inovando nele, sobre a plataforma, beleza? Então, quando a gente fala de desempenho de computadores, essa definição, quão rápido um computador consegue executar uma tarefa. Mas percebe que você não está falando nada da tarefa? E aí vocês vão ter uma disciplina na computação chamada teoria da computação. Não, análise de algoritmos. Vocês já fizeram análise de algoritmos? Ainda não. Eu acho que é no 5º período, não é? Isso, no 5º. Então, vocês devem ter visto um pouquinho de análise de algoritmos em ED2, quando o professor apresenta para vocês a notação Big O, a notação ômega. Vocês lembram daquilo? Para avaliar a Sim. complexidade computacional? Então tá, vocês vão ver isso em detalhes depois. Mas uma coisa importante que vocês vão ver vão ser as classes de problemas. A gente tem na computação basicamente 3 classes que são muito importantes. A gente tem a classe P, a gente tem a classe NP, e aqui a intersecção elas é o tal do NP completo. Vocês já ouviram falar disso, né? Então, muitas vezes, aí a gente tem outras classes de problema. A gente tem a classe exponencial e várias outras classes. A parte importante aqui é que os computadores eles podem decidir um problema P. Os NPs e os exponenciais a gente precisa de heurística. Por causa que a gente consegue resolver para um conjunto de dados de entrada pequeno. Mas quando o conjunto de dados de entrada cresce muito, se torna infactível. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente conseguia fazer mais cálculos por segundo, a gente ainda não conseguia dominar todos os problemas daquele grupo, mas a gente conseguia trabalhar com N's maiores, com conjuntos de entradas maiores. Um grande push que a gente teve no desenvolvimento de melhoria de desempenho de computadores veio da física. Vocês sabem disso ou não? Teve o projeto Manhattan ali em 42 até 45, 46, para desenvolvimento da bomba atômica. Daí a Segunda Guerra terminou de vez quando soltaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, certo? Depois disso, a Rússia desenvolveu o programa de armas nucleares delas e testou a primeira arma dela em 57, se eu não me engano. E a galera começou a nucar tudo quanto era ilha, para testar, tentando fazer bombas mais fortes. Aí teve um
um summit, um encontro dessas potências nucleares, e eles baniram o teste de armas nucleares. Por isso que é um problemão quando a Coreia do Norte solta uma bomba nuclear, porque ela não era signatária desse acordo. Basicamente, os grandes signatários são os Estados Unidos e a Rússia. Mas tem outros países que têm capacidade nuclear, como a Índia, a Israel, e por aí vai. Se eu não me engano, são 7 ou 8. Então, o ponto é o seguinte, não dava mais para estourar bomba atômica. Então, como é que você continuava desenvolvendo o seu programa nuclear? Eles fizeram a segunda melhor coisa. Eles simularam o efeito de uma bomba atômica num computador. E aí, isso foi o fator motivante para a criação de supercomputadores. Na realidade, a gente acha que foi por causa do programa espacial, né? Foi nada. O programa espacial usava computador até fraco comparado com os computadores que os centros de física usavam. E a gente teve sempre desde a incepção do computador, a gente teve essa crescente no desempenho dos computadores. Agora, como é que você melhora o desempenho de um computador? O que eu faço para melhorar o desempenho no computador? Alguém sabe alguma variável que você pode manipular que a gente possa melhorar o desempenho do computador? Por exemplo, clock. Se eu dobrar o clock do meu processador, ele vai executar mais rápido? Não, nem Sim. sempre, porque tem questão de memória também, não é? Isso! Na realidade, se eu assumo que a memória é rápida, eu tenho uma cache, né? E o sistema de caching é eficiente, eu tenho uma banda bem larga entre a memória RAM e a cache. Dobrar o clock pode não dobrar o desempenho do meu computador, mas vai melhorar o desempenho do computador. Ele vai executar mais instruções por segundo, não vai? Vai, Creio que sim. Faz sentido, não faz? faz sim. E outra coisa que eu posso melhorar no hardware do computador para deixar ele mais rápido? Aproximar os componentes uns dos outros, tipo, diminuir a distância entre eles. Perfeito, é isso mesmo. A miniaturização dos transistores diminui a distância entre eles. E o sinal elétrico, ele demora um tempo para ir de um ponto A a B. É rápido para burro. É bem mais baixo do que a velocidade da luz, mas é rápido. Agora, se as distâncias são menores, demora menos tempo para esse sinal ir de um ponto para o outro. Como os sinais elétricos têm que trafegar por circuitos muito complexos dentro de um processador, esses atrasos de propagação eles se acumulam. Se eu diminuo as distâncias, tem menos atraso de propagação, então o processador funciona mais rápido. Que outra variável que eu posso mexer para melhorar o desempenho de um computador? Você poderia tentar mexer no número de instruções por segundo, né? Isso. Mas para mexer no número de instruções por segundo, eu vou ter que mexer no clock, não é? Não necessariamente, né? Você pode separar com aqueles modelos lá, tipo pipeline e Ah, super beleza. escala para poder fazer com que ele só execute as instruções de uma forma que deixa com que fique mais fácil de executar a próxima, né? Então, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar com vocês. A gente mexer no clock e na integração são os parâmetros físicos que a gente pode manipular para melhorar o desempenho de um computador. Mas como eles são parâmetros físicos, eles têm um limite físico de quanto que eu posso mexer neles. Eu posso ir dobrando o clock de um computador indefinidamente?
Não, existe um limite. Há quanto tempo o clock está entre 2 e 6 GHz? Faz bastante já. Faz Talvez bastante. uns 10 anos, professor. É por aí, cara, de 10 a 15 anos. É porque o clock ele fica Mesmo os mais caras rápido. tentando. Mesmo eles tentando, às vezes, refrigerar mais, nitrogênio líquido, ainda é difícil conseguir dar 6. Pelo que eu já vi gente tentando fazer overclock. Não, você tem processador a 6 GB hoje, mas é para servidor. Doméstico, falo É mais. doméstico, não. Tipo, que vende comercialmente em loja. Não. Por que que a gente não consegue acelerar mais o clock? A gente consegue construir sinais de clock mais rápidos que 6 GHz? Vocês acham que é difícil ou fácil fazer isso? Eu acho que é por causa do material, não é? Que é o pulso do. Uma vez eu li que tinha Não, um material que ficava com pulso, que o ele era jeito mais responsável pelo pulso, não eficiente, era? você está certo, o jeito mais eficiente de construir um clock é usando um componente que chama X-tal. Ele é assim, ó. Isso aqui é um X-tal. Fisicamente, ele parece um capacitor. Mas esse quadradinho aqui dentro, isso aqui é quartzo. E o quartzo ele tem uma propriedade física muito interessante. Se você expõe ele a uma corrente elétrica, ele pulsa de forma quadrada. Louco, não é? E a frequência do pulso é a espessura desse cristal. É relacionada à espessura desse cristal. Estou simplificando para vocês. Mas esse é o componente que a gente usa. E então, para a gente controlar a frequência do clock, tudo que a gente tem que fazer é uma fatia de cristal de quartzo mais fina. A gente consegue gerar clocks perfeitos de terahertz. Isso é simples, industrialmente falando, da gente construir. Mas não adianta eu ter um sinal de clock muito rápido se o resto do circuito digital não responde nessa velocidade. Existem vários fatores que impõem um limite para a velocidade do clock. O primeiro deles é o seguinte: é quanto tempo os subsistemas do meu processador precisam para produzir estados estáveis nas suas saídas. Vocês entendem o que eu quero dizer com estado estável? Aqui, ó. Pega o processador. Vamos pegar esse. Opa, desculpa. Vamos pegar esse subsistema aqui, ó, unidade lógica aritmética. Aqui dentro tem um monte de sistema digital, não tem? Ó, a gente pode entrar nela aqui. Então, quanto tempo eu preciso para colocar uma sequência de bits de entrada em A e B e produzir uma saída estável em C? É instantâneo? Não é instantâneo, concordam? Se eu escrever o A e o B e ler o C tudo ao mesmo tempo, eu vou ler o resultado de A mais B aqui? Não, que você ainda não vai ter esse valor. Ainda vai estar sendo calculado. Ainda vai estar o valor antigo lá, não vai? Porque vai estar sendo calculado pelo somador, vai ter que passar pelo MUX, tem que se propagar por esses fios todos. Então, existe um atraso entre eu disponibilizar uma entrada e eu produzir uma saída. Quando a saída é produzida, eu falo que ela está estável, ou seja, ela concorda com a entrada e a operação selecionada. Ou seja, os sinais elétricos eles percorreram todo o circuito até a saída. Tranquilo? Para eu projetar um processador, para definir o clock, eu tenho que saber qual é o maior caminho aqui. Qual é o caminho mais lento, o datapath mais lento nesse processador, e o clock tem que ser maior ou igual a ele, estritamente maior que esse tempo. Se eu tentar usar um clock mais rápido, com um período mais curto do que o tempo de propagação, o que acontece? Eu começo a executar a segunda instrução sem ter executado a primeira. Faz sentido?
Pessoal? Faz sim, faz. Então, esse é o primeiro limite físico que a gente tem para definir a velocidade do clock. A gente tem um outro limite. Mesmo que o tempo de propagação seja curtinho, e eu consigo calcular qual vai ser o meu clock máximo ali, período mais curto que eu posso ter, que acomoda isso não é necessariamente o período que eu posso usar. Porque toda vez que uma corrente elétrica passa por um circuito, por um transistor ou por um fio, parte dessa corrente elétrica ela é dissipada sob a forma de calor, por causa da resistência, capacitância, indutância. Então, o fato do sistema funcionar, de corrente elétrica trafegar por ele, gera calor. E gera muito pouquinho calor, porque a gente está falando de fios nanoscópicos. A gente está falando de transistores que são nanoscópicos, eles têm tamanho de nanômetros. Mas quando você acumula o calor gerado por todos esses componentes, todos esses fios, você pode gerar um aquecimento considerável. Por isso que a gente precisa de resfriamento nos computadores. Então, o clock é limitado por esses dois fatores. Beleza? E a integração, ela é limitada pelo quê? Ou seja, quão pequeno eu consigo fazer essas coisas? Existe um limite físico? Porque vocês lembram da lei de Moore? Vocês já ouviram falar da lei de Moore, não já? Sim. Já. O que a lei de Moore fala? Que a quantidade de transistores num chip vai dobrar a cada, acho que 1 ano e meio, não é? Isso. 18 meses. Ótimo. O que ele está falando é que, por exemplo, se eu tenho um CI aqui, tem essa área, e aqui eu consigo colocar 1K transistores, passado 1,5 ano, na mesma área, eu vou colocar 2K transistores. Beleza? Isso aqui é a tal da lei de Moore. Mas vamos colocar esse lei entre aspas. Por quê? Por que está entre aspas? Porque isso não pode ser uma lei. Isso é uma observação da capacidade industrial. Porque percebe que esse crescimento ele é exponencial? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, assim por diante. Vai chegar uma hora que o transistor ele vai ficar tão pequeno que ele vai ser menor que um átomo. Faz sentido? Ela Sim. pegou o nome de lei muito mais por causa da popularidade que ficou na indústria, né? Mas não é uma lei. É só uma observação da capacidade industrial daquela época. A lei de Moore ela já foi quebrada desde 2010. Que a gente não dobra o número de transistores que a gente põe numa pastilha de silício. Só que a capacidade computacional continua crescendo. O nosso desempenho continua crescendo dos processadores. Continua, então, mas querendo... por outras estratégias, né? Exato, isso é a OC2. São essas outras estratégias. É aí que eu quero chegar com vocês. Então, as coisas físicas que a gente pode fazer para melhorar o desempenho do processador, elas têm limites. Como que eu consigo melhorar mais ainda? Eu tenho que trabalhar do ponto organizacional. Tanto arquitetural quanto organizacional. Eu tenho que encontrar soluções mais rápidas. Deixa eu dar um exemplo para você. Em SD, vocês aprenderam a construir um circuito somador chamado Carry Look Ahead. Não é Carry Look Ahead, era o Ripple Carry, que era aquele que você fazia o meio somador e o somador completo. Lembram? Vocês pegavam a tabela verdade, faziam o somador de um bit,
e depois fazia a tabela verdade do somador de um bit com vai 1. E daí você pegava, colocava no mapa de Carnot, simplificava e gerava o circuitinho de porta lógica. Lembram? Vagamente, pelo menos, que vocês construíram isso? Sim. Então, vagamente falando, eu acho que eu até tenho ele aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aulas. SD. Isso aqui no meu livro deve ter. Circuitos aritméticos. Aqui. Somador binário. Então, a gente montava a tabelinha, ó. Daí a gente montava a tabelinha do primeiro bit, do bit 0, e depois a tabelinha do vai 1. Daí a gente pegava e resolvia isso que via mapa de... Esse aqui é tranquilo, né? Isso aqui, se você olhar, o S é basicamente a porta ou exclusivo. E o carry out vai ser a porta E. Então é fácil da gente construir. Agora, esse cara aqui, aí é mais complicado. A gente resolve ele aqui, ó. Aqui eu simplifiquei via manipulação algébrica. Jogar no mapa de Carnot, simplificar ele e chega nesse circuitinho. Isso aqui é o somador completo e esse aqui é o meio somador. Lembra que vocês fizeram isso? E daí a gente conseguia compor um somador de quantos bits a gente quisesse desse jeito aqui. Lembra que vocês viram isso aí? Feedback, vocês. Sim, lembro disso, professor. Então, agora, olha o problema que esse circuito tem. Você percebe que você fornece o A0 e o B0. Os dois entram aqui e eles produzem um carry out. Quando que eu posso produzir o S1? Eu só posso produzir o S1 depois que o carry out foi calculado. Só aí que eu vou saber o S1 de verdade, certo? Porque se isso aqui for 1, 0, vai dar 1 aqui. Se vier 0. Se vier 1, vai dar 0 e aqui vai 1. Ou seja, eu só tenho certeza do resultado da soma completa aqui de 5 bits, de 4 bits, né? Esse aqui é o vai 1, né? Essa soma completa, depois que eu passar por esse circuito, por esse circuito, por esse circuito e por esse circuito. Então, o tempo de atraso aqui vai ser a soma do tempo de atraso de cada um deles. Por isso que a gente chama de ripple carry. Porque é tipo uma onda, certo? O carry ele tem que ir passando de um para o outro para poder calcular os bits corretamente. Esse circuito funciona? Funciona. Ele é rápido? Não, ele não é rápido. Por causa que o tempo de atraso dele, para poder decidir o último, o bit anterior, o bit atual, eu preciso saber todos os bits anteriores. Entenderam? Existe uma solução para isso, que é o carry look ahead. A ideia, tem toda a matematiqueza aqui, mas a ideia, não tem aqui, tem que explicar isso aqui em detalhes para vocês. Eu não vou explicar em detalhes isso aqui, mas a ideia é a seguinte, você pega e junta os bits, junta em subgrupos. Então, você diminui o tempo de atraso deles. Então, resolvendo a ideia, o carry look ahead consegue ser, dependendo do número de bits, dezenas de vezes mais rápido que o ripple carry. Qual que é o problema dele? É que ele usa muita porta lógica. Muita porta lógica. Ele usa muito mais porta lógica do que o ripple carry. Ele executa mais rápido. Mas vocês lembram do teorema de que não tem almoço de graça? Então, é esse o caso. Ele é mais rápido, mas ele consome mais energia e ele precisa de mais transistores. Por isso que a gente tem disponibilidade de muitos transistores para construir os processadores, abrem novas avenidas para a gente otimizar o processador, para deixar ele mais rápido. Beleza? Que mais? Tá.
que outras coisas que você pode fazer? Vocês virem a OC1 brevemente a ideia de pipeline, não viram? Sim, no início da matéria a gente viu. No início, No início, mas pro meio, eu acho. Se eu não tô enganado. o professor falou qualquer ideia de pipeline, executar uma instrução, as instruções como se elas tivessem uma linha de produção. Ele falou de hazard de dado, hazard de controle, hazard estrutural, falou dessas coisas? Ele falou, eu lembro disso aí, ele falou a ideia da pipeline, falou um pouco sobre superescalar, deu uma introdução a hazard, só que ele não entrou em profundidade. A gente vai entrar em profundidade esse semestre, fica tranquilo. Então, o pipeline é outra solução estrutural. Você pega, o processador ele faz exatamente a mesma coisa, ele executa as instruções. A questão é como você vai executar elas. E isso tem um impacto no desempenho considerável. Tanto que todos os processadores produzidos da década de 90 para cá, todos eles têm pipeline. Todos eles respondem a pelo menos um conjunto de instruções RISC. Até os da Intel. Tá? Então, vamos gastar uns minutinhos só olhando umas transparências aqui. Fala que você vai abrir a apresentação para mim. Abre. Tá, então, ó, o que eu quero que fique dessa conversa que a gente teve? Que a gente consegue melhorar o número de instruções que o processador é capaz de executar por segundo simplesmente atuando no tamanho dos componentes e na frequência de clock com que ele vai executar. Só que esses parâmetros físicos, eles têm um limite. E esse limite, basicamente, já foi atendido. E mesmo se a gente só trabalhasse com eles, a gente não ia ter um desempenho, uma melhora de desempenho, melhora de instruções por segundo, comparável com... Porque sabe que o pessoal confunde muito a lei de Moore. Vocês me falaram certinho, que é a capacidade de integração em área, certo? Mas tem gente que fala que é o desempenho do computador que dobra cada 1 ano e meio. Tá errado, só que eles não estão errados. Isso não é a lei de Moore. Mas eles não estão errados quanto ao desempenho do computador dobrar a cada 1 ano e meio. Isso realmente estava acontecendo. À medida que a gente ia aumentando a capacidade de integração, o desempenho do computador meio que acompanhava. Só que a história não é só essa. Ele não acompanhava só por causa da integração. Ele acompanhava por causa da integração, o desempenho dobrava também por causa da integração, por causa da melhoria do clock e por causa das soluções arquiteturais e organizacionais que a gente foi adotando ao longo do tempo. Beleza? Então, ó, por que é importante a gente saber o desempenho de um computador? Bom, primeira coisa, é bem complicado você analisar o desempenho de um processador. Porque quando a gente pensa assim, ó, é o número de instruções que você executa por segundo. Mas esse número pode variar? Toda instrução demora o mesmo tempo para ser executada? Pode variar sim, né? Multiplicação demora mais que a adição simples, né? Isso. Se você faz um programa que é só jump back, é super mais rápido do que um programa que só tem load word, store word. As instruções, elas têm tempos de execução diferentes. A gente vai ver isso quando a gente vê o processador multiciclo e o processador com pipeline. Então, você falar em instruções por segundo é relativo. Esse número ele vai ser médio. Para e pensa, como é que eu meço quantas instruções o computador pode executar por segundo? Sendo que... lembra que eu falei para vocês que esse processador que a gente construiu, ele não é usado na prática? Ele não é usado na prática por causa de ociosidade. A gente vai discutir isso. Na prática, os processadores hoje em dia, eles demoram vários ciclos de clock para executar uma instrução. Só que eles executam várias instruções ao mesmo tempo. Mas, em média, um processador demora 4 ciclos de clock para executar uma instrução. A instrução passa por 4 estágios.
E cada estágio é um pulse de clock. Só que a gente tem instruções que demoram 3 ciclos de clock, e a gente tem instruções que demoram 5 ciclos de clock. Como que eu falo para você quantas instruções por ciclo de clock um computador por unidade de tempo um processador executa? Depende do programa que ele está executando, concorda? Se é um programa que faz muito acesso à memória, vai ter muito load word e store word. Load word demora 5 ciclos de clock. Se eu estou executando um programa que faz muita aritmética e pouco acesso à memória, daí as instruções aritméticas quase todas demoram 4 ciclos de clock. Então, o número de instruções por segundo vai variar, concordam? Tem lógica no que eu estou falando para vocês? Premissa. O número de ciclos de clock varia de instrução para instrução. Como reportar o número de instruções por segundo se as instruções têm tempos distintos? Eu preciso executar um programa e aí eu meço quantas instruções para aquele programa foram executadas por segundo. E de segundo a segundo vai variar, por causa que você vai estar executando diferentes partes do programa. Aí você fala para mim, professor, reporta um número médio, é o que a gente faz. Mas também, lembra do começo da nossa conversa de hoje? Eu estava falando para vocês que quando os primeiros computadores foram criados, a gente executava dezenas de milhares de instruções por segundo. O parâmetro de comparação para a gente era o ser humano. Hoje em dia, a gente nem cogita mais fazer aritmética pesada assim à mão, concorda? Você só faz na escola porque seus professores de matemática são basicamente torturadores sádicos. Mesmo assim, é uma continha ou outra. Você não está falando dezenas, centenas ou milhares de operações aritméticas. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Então, com o que eu comparo um computador hoje em dia? Para saber se o desempenho dele é bom ou não. Você percebe que você tem que comparar? Eu falo para você o seguinte. Pô, eu tenho aqui um computador que executa 1 milhão de operações aritméticas por segundo. Quero te vender ele por 10 mil. Quer comprar? O que você me responde? Acho que Não. não. Caríssimo. 1 milhão? 1 milhão de instruções por segundo. A gente já tá bem à frente disso. Tá em 1 bilhão, não tá? Tá, calma aí. O computador pessoal, não. A gente executa 170 milhões, mais ou menos, em média. Mas o ponto é o seguinte, porque vocês sabem dessa informação, mas eu falo para você que eu tenho um computador que executa 1 milhão de instruções por segundo. Quanto tempo demora para você contar de 1 a 1 milhão? Contar. Ah, vai muito tempo. Vai muito tempo, não vai? Se eu consigo fazer 1 milhão de somas em um segundo, pô, parece coisa pra caramba, não parece? 1 milhão é um número tão grande que a gente entende o número, mas não compreende de verdade. Por isso que a gente faz comparações quando a gente fala de números grandes. Por exemplo, você já foi no estádio de futebol? Quem aqui já foi no estádio de futebol ver um jogo legal, tipo assim, Cruzeiro contra Corinthians? Eu já fui quando eu era bem criança. Mas você lembra da sensação de estar no estádio de futebol e olhar em volta aquele mar de gente? Sim. Então, ali tinha 30, 40 mil pessoas. No máximo. Digamos que tivesse 50 mil pessoas. A gente pega um Maracanãzão ali com uma lotação média para alta. 50 mil pessoas. 1 milhão, de 50 mil para 1 milhão, tem 950 mil de diferença. Ou seja, 20 vezes, 19 vezes.
19 estádios daquilo é 1 milhão. 20 estádios daquilo é 1 milhão. É meio exagerado, não é? É difícil de imaginar esse número. Então eu falo para você, eu tenho um computador que executa 1 milhão de operações aritméticas por segundo. É operação aritmética pra caramba. E eu só quero 10 mil reais por ele. Por que você não vai comprar? Você não vai comprar porque você sabe que você consegue comprar um computador por R$ 2.500 que executa 170 milhões de instruções por segundo. Você percebe que você está comparando com outro computador? O teu parâmetro não é o número de instruções. O teu parâmetro é um comparativo com o que existe antes, ou o que existe disponível. Vocês notaram o ponto que eu estou tentando fazer ou não? Sim. Mas isso aí até com celular, essas coisas assim, a gente sempre tende a comparar com os antigos, né? Exato. Por causa do quê? Porque uma quantidade física, uma quantidade absoluta, como o número de instruções médias por segundo, vai ser um número tão grande que ele é tão grande que ele perde o significado para você. Por isso que a gente usa tanto porcentagem. Porcentagem é um jeito fácil da gente entender as coisas. Se eu falo para você, pô, eu tenho um computador aqui que é 10% mais rápido que o anterior. Pô, parece bom pra caramba, não parece? Se eu conseguir fazer meu trabalho 10 vezes mais rápido do que eu faço hoje, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho 10% de 8 horas para gastar com meus filhos. Parece muito bom. Percebe que você consegue julgar valor usando porcentagem? Vocês entenderam, crianças? Sim. Então tá. Então, é por isso que a gente não mede desempenho de computador via número de instruções por segundo. A gente sempre mede ele comparativo com outro sistema. Beleza? A gente precisa saber o desempenho de um computador, por exemplo. Vocês estavam nascendo no ano 2000, certo? Ou eram projetos de gente? Os seus pais estavam pensando em ter vocês lá pelos anos 2000, não é? Vocês têm em média 20 anos, não é? Isso. Então, seus pais estavam pensando em ter vocês. Nos anos 2000, várias coisas interessantes aconteceram. A mais interessante delas, do ponto de vista da ciência, foi a decodificação do genoma humano. Vocês já ouviram falar do projeto Genoma Humano? Ele é um projeto histórico. Já sim. Tá, a ideia era a seguinte: você queria sequenciar todo o genoma humano. E era uma tarefa hercúlea, porque é um problema de recombinação. Eles estimavam que ia demorar 10 anos para sequenciar todo o genoma humano com a tecnologia que eles tinham. Eles demoraram menos de 4 por causa da evolução dos computadores. Tudo que eles tiveram que fazer foi investir mais dinheiro e comprar computador mais rápido. Louco, não é? Quanto tempo demora para a gente sequenciar o genoma humano hoje? Umas 3 horas, não? Um negócio assim? De 3 a 8 horas. Isso é a classe do problema que você consegue resolver. O problema ele é quadrático, é NP. Então, eu consigo resolver esse problema para todos os possíveis N, todos os tamanhos de entradas de dados? Não. Quer dizer, até consigo, mas vai demorar muito. Quanto mais rápido o computador fica, mais um N maior eu consigo tratar num tempo aceitável. Entenderam a ideia? Tá. O sistema computacional ele tem um impacto no desempenho do computador também. Quando eu dou SO, quando eu ministro SO, sabe o que eu falo para os alunos?
Para e pensa, você tem um processador power do mal ali, um Ryzen 5 ou um i9, tem 32 GB de memória RAM, tem um HD SSD. Isso é o seu sistema computacional, certo? Uma placa-mãe dual, um sistema de cooling com 4 ventoinhas, teu barramento é todo turbinado, teu computador, teu PC é gamer. Aí eu pergunto para você, quanto da capacidade desse sistema é consumida pelo sistema operacional, vocês sabem? Eu não sei em número, mas normalmente é pouco, né? Relativamente falando. Não. Não é pouco, cara. Pode chegar até 40%. Não entendi, professor. 40% do que? De O toda a seu- potência do. Teu sistema operacional é um programa? Sim, sim. É um programa. Ele roda no computador. Ele vai ter que ser. As instruções dele vão ter que ser executadas pelo processador, não vão? Vão. Ele vai ter dados e vai ter instruções que vão estar armazenadas na memória. Certo. Certo? Os Uhum. dados do sistema operacional, quase todos ficam carregados na RAM. E na cache, obviamente. Quanto você instala o Windows 10 ou Windows 11? Quantos giga ele vai ocupar de memória? Ah, RAM. sim. Dá em torno da metade. Aqui no meu computador tem 8 gigas, sem nada aberto, geralmente fica 3 gigas, 4 gigas ocupado. É o que eu tô falando. Ele ocupa aproximadamente 40% do teu sistema computacional. Só que você quer usar o Windows ou você quer usar o programa? O Firefox, o Chrome, o Witcher 3. Você paga esse preço desse custo computacional para o sistema operacional pela comodidade. Beleza? Então, quando você está analisando o desempenho de um computador, você tem que levar em consideração sobre qual sistema ele está executando. O sistema computacional e o sistema operacional dele. A gente precisa saber do desempenho de um computador também para poder estimar as necessidades computacionais para uma determinada aplicação. Eu sei que eu li a frase que está ali, mas isso é sério, para e pensa. Você decidiu que você vai ser youtuber e você vai fazer um canal de jogos. Você vai ser uma das centenas de pessoas que joga Minecraft online e vai ganhar mais do que seu professor de arquitetura. Você tem uma necessidade computacional específica, não tem? O computador que você vai usar para fazer os seus vídeos de YouTube, ele vai ter que ter o quê? Vai ter que ter bastante memória, ele vai ter que ter um processador rápido, porque você vai rodar o jogo, vai rodar o software de streaming ao mesmo tempo. Certo? Então, as necessidades que você tem para a sua aplicação, elas só podem ser mensuradas se você souber qual é o desempenho do sistema que você tem. Aí eu pergunto para vocês, tá, como é que eu falo que o computador A tem... o que significa, no final das contas, eu falar que o meu PC é melhor que o teu? Ou que o teu é melhor que o meu? Quanto melhor? Como melhor? Como você mediu isso? Isso é importante. Concorda? Pega aqueles sites que comparam celulares. Vocês, quando vão trocar de celular, vocês usam esses sites, não usam? Usa. Então, aqueles sites, eles basicamente permitem comparar duas specs de celulares, não é? Você coloca, ou até mais, mas normalmente você compara duas, certo? Na realidade, quando você está escolhendo, você vai comparar vários, daí você vai afunilando e chega a dois. Como que você faz essa comparação para decidir se você vai comprar o celular da Motorola ou da Samsung? Quantidade de RAM, armazenamento, às vezes tela também, essas coisas.
Você olha para a câmera, você olha para o peso dele, para a autonomia da bateria, você olha para tudo. Sim, sim. Ou seja, ele mostra para você um spec, uma especificação do celular. Mas você vai comparar parâmetro a parâmetro. Daí você vai fazer comparações do tipo assim, mas esse computador, ele não tem aquela tela que não é tão clara. Esse celular tem aquela tela que não é tão clara, não é AMOLED. Ah, mas esse aqui é a prova d'água. Esse aqui tem mais RAM. Esse aqui tem mais armazenamento externo. No final das contas, se você está comparando dois celulares que são concorrentes no mercado, da mesma faixa, né, do mesmo tier, o que vai acontecer? Um deles vai ser melhor em alguns aspectos, outro vai ser melhor em outros. E daí você vai tomar sua decisão com base no que você usa o celular para fazer. Concorda? Você sabe como é que você usa o celular. Essa informação está implícita na tua cabeça. E daí você vai tender a escolher um que atende melhor às coisas que você vai fazer no celular. Mesmo que o outro, somar, tirar a média de todos, qual que eles são melhores, o outro seja melhor. Não é assim que você escolhe? Sim. Então, mas, pô, é uma análise complexa de desempenho do celular, concorda? Não tem um número que você pode falar, um é 3, outro é 5, 5 é melhor, vou comprar o 5. Não é mais fácil tomar uma decisão assim? Sim, né? Envolve poucos fatores, né? Exato, e você fica seguro da sua decisão. O problema é que calcular esses índices pode ser uma coisa muito complicada. Então, olha aqui um exemplo. Esse exemplo do celular é até melhor do que esse meu exemplo aqui, mas olhem aqui. Você tem um trem, um avião, um carro e um ônibus. Eles têm a velocidade média, o alcance, a capacidade e a flexibilidade. Velocidade média é quanto que eles andam em média por hora. O alcance é quão distante eles conseguem viajar sem reabastecer. A capacidade é quantas pessoas eles conseguem carregar por viagem. E a flexibilidade é a capacidade do meio de transporte te levar de um ponto A para um ponto B. Então, olha o trem. O trem anda em média 100 km por hora. Ah, professor, mas tem trem-bala, tem trem mag-leve, tem um monte de coisa. Sim, eu tô falando em média, tá? Ele anda 100 km por hora em média, ele tem um alcance de 4.000 km sem reabastecer, ele pode carregar até 600 pessoas, mas ele tem flexibilidade muito baixa. Por que a flexibilidade dele é baixa? Porque você só pode subir e descer em estações de trem. Certo? Ele não vai conseguir levar você da sua casa para casa da sua avó. Um avião, putz, é muito mais rápido que um trem. Ele anda 800 km por hora. Ele tem um alcance que é o dobro do trem. Ele leva um pouco menos de gente e é tão inflexível quanto o trem, porque só pode ir de aeroporto para aeroporto. Você não consegue pousar com um Boeing 747 na rua da casa da sua tia. O carro, 90 km por hora, se a pessoa obedecer a lei, né? Ele tem um alcance médio de 600 quilômetros. Ele tem uma capacidade de 5 pessoas, mas a flexibilidade dele é altíssima. Ou seja, você consegue sair da sua garagem e pôr o carro na garagem da tua avó. E o ônibus? Ele anda um pouquinho mais lento que o carro, ele tem um alcance um pouquinho melhor que o carro, ele carrega bem mais gente que um carro, mas é uma ordem de grandeza, não duas ordens de grandeza como o trem e o avião. Você sabe o que é ordem de grandeza, né? Uma ordem de grandeza é dezenas mais. Duas ordens de grandeza são centenas mais. Três ordens de grandeza são milhares mais, e assim por diante. E a flexibilidade do ônibus, ela é média. Por que ela é média? Porque o ônibus, ele pode funcionar que nem um trem, ir de estação rodoviária para outra, mas você pode fretar um trem para ir da tua escola para o zoológico. Ou você pode pegar um trem de linha que vai daqui para Araguari e pedir para o motorista parar na beira da estrada para tu ir para o sítio do teu pai. Aí eu pergunto, qual desses veículos tem o melhor desempenho? Você percebe que depende? É que nem o celular, cara.
Se for em termos de velocidade, uma analogia com os computadores, número de instruções por segundo, o avião ganha de lavada. Ele é 8 vezes mais rápido que o carro, ou que o trem, que o ônibus. Em média, né? Um pouco mais que 8 vezes do que o ônibus e o carro, mas é por aí. Agora, se for em termos de alcance, o avião é melhor também. Mas se for em termos de flexibilidade, o avião não é melhor. O avião ele é bem inflexível. Quer ver um exemplo? Se eu vou de carro daqui para casa dos meus pais, eu demoro 10 a 12 horas. Porque eu tenho que parar nos postos para meus filhos brincar nos parquinhos. Se eu vou de avião, saindo do aeroporto aqui, chegando no aeroporto mais perto da casa do meu pai, eu demoro 40 minutos. Só que o translado daqui da minha casa para o aeroporto, do outro aeroporto para a casa do meu pai, me toma quase 3 horas. Então, eu tenho uma viagem de 9, 10 horas e uma viagem de 4 horas. O avião não é tão mais rápido assim. A flexibilidade impacta bastante a tua capacidade de ir de um ponto A para um ponto B. Sem contar que você vai precisar de meios de locomoção adicionais. Vocês notam que você medir o desempenho de um computador único e exclusivamente pelo número de instruções por segundo é a mesma coisa que medir a flexibilidade, o desempenho de um veículo único e exclusivamente medindo a velocidade que ele é capaz de trafegar? Pô, você pode usar um carro de Fórmula 1 que anda 300 km por hora. Massa, para andar 600 km eu vou demorar 2 horas. Mas eu consigo andar 300 km por hora com o carro todo o percurso? Quantas multas eu vou levar daqui a São Paulo? Se eu andar 300 por hora? Eu vou ter carteira de motorista ainda quando eu chegar lá? Isso é só um detalhe, professor. Isso é só um detalhe, né? E a capacidade do carro de Fórmula 1 é 1. Não tem espaço nem para você colocar sua bagagem. E o alcance dele, se eu não me engano, deve ser uns 300 quilômetros. Tem que parar para reabastecer, trocar pneu. Beleza? Então, como que a gente mede desempenho de computadores hoje em dia? A gente mede comparativamente. Pelo aquele motivo que eu falei para vocês. Deixa eu ver que horas são, que eu nem sei. Nossa Senhora. A gente mede comparativamente. Por aquele motivo que eu falei para vocês. Os números grandes, eles perdem o significado. Então, imagina que eu tenho um algoritmo de ordenação e eu quero saber qual é o desempenho de um computador A e um computador B neles. Como é que eu meço isso? Eu rodo um programa de ordenação nos dois e meço o tempo. Daí eu faço o ratio deles, a porcentagem de um para o outro. Daí eu consigo falar que o computador A é tantas vezes mais rápido que o B. Ou que o computador B é tantas vezes mais lento que o A. Agora, uma coisa importante para citar aqui para vocês é o seguinte: como é que eu volto? Pensa que você está montando um servidor web para um serviço para rodar um servidor HTTP para hospedar teu portal de, sei lá, notícias sobre futebol. Como é que eu meço o desempenho dessa solução computacional? O que é mais importante para mim? É o quão rápido o meu computador executa ou quantas requisições eu consigo atender por segundo? Requisições. Isso. Requisições, não é? Porque o que um servidor HTTP faz, cara? Ele recebe uma mensagem HTTP pedindo uma página. Página HTTP é um arquivo .txt, certo? Tudo que ele vai fazer para você é te enviar essa página, uma cópia dela.
E aí você renderiza ela localmente no seu computador. Adicionalmente, essa página pode ter URLs, e daí o seu navegador ele vai fazer requisições adicionais para cada uma das URLs. Que vão ser as imagens, as coisas. Ah, professor, mas e se for um servidor dinâmico? Se for um servidor dinâmico, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho. Você vai mandar uma requisição, ele vai receber a requisição, vai consultar um banco de dados, vai consultar o gerador de páginas dinâmicas, que é o servidor, sei lá, PHP ou o que seja, vai gerar uma página para você, que é um arquivo TXT, e vai te mandar essa página. A diferença de uma página estática para uma página dinâmica é que a página estática é simplesmente lida e enviada. A página dinâmica é gerada e enviada. Tem um pouquinho mais de trabalho. Mas percebe que não é, sei lá, ficar resolvendo um monte de equação diferencial? Na realidade, é editoração de texto, consulta de bancos de dados e editoração de texto. Formatação. Você vai editar um arquivo HTML. Então, não é uma tarefa complexa ou que demanda muito do processador. Mas esses serviços eles podem ser requisitados por centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. Como que você garante que você vai acessar o site e ele vai te dar uma resposta num tempo aceitável? Você tem que ter throughput. Primeira coisa que você tem que ter é uma largura de banda, de rede, consideravelmente alta, para poder acomodar múltiplas requisições ao mesmo tempo. A segunda, por unidade de tempo, né? A segunda coisa é que o seu computador ele consiga executar várias tarefas, pequenas tarefas, que não demandam muito do processador, mas que executam várias tarefas ao mesmo tempo. Então, num sistema desses, o número de programas executados por segundo, o número de processos executados por segundo, é mais importante do que o número de instruções executadas por segundo. Faz sentido? Sim. Ah, esse é o que a gente chama de throughput. Tá, blá, 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 blá. Aqui, ó. Assim que a gente mede desempenho, o desempenho do computador X vai ser 1 sobre o tempo de execução. Se você pegou aquele programa de ordenação, rodou ele com 1000 números, demorou 3 segundos. Então, o desempenho disso aqui é 1/3. Você pega o outro computador e mede também, e ele demorou 2 segundos. Então, o tempo dele é meio. Como é que você mede o desempenho? Você divide um pelo outro. Então, você vai dividir 1/3 por meio, que vai dar o quê? 2/3, certo? Então, você pode falar que o computador... Aqui tem até um exemplo. Aqui, ó. Se o desempenho do primeiro coisa é 15, do outro 10, você pode falar que o computador Y, ele é 1,5 vezes mais rápido do que o X. Isso é um número que você entende. Só que percebe que esse número vai variar dependendo do programa que você executa? Ou ele pode variar dependendo do programa que você executa? Vocês conseguem ver essa possibilidade? Sim. Beleza. É só um programa não executar rápido o suficiente para Y por causa de alguma coisinha de hardware e pronto, né? Já vai ter ferrado essa medida. Você tem um processador com coprocessador matemático e um sem coprocessador matemático. O que é o coprocessador matemático? É a parte do processador que faz cálculos de ponto flutuante. Se você executa um programa que não usa aritmética de ponto flutuante, o desempenho do X e o Y pode ser praticamente igual. Mas se você executa um segundo programa que usa ponto flutuante, o processador que tem suporte em hardware para ponto flutuante vai executar muito mais rápido. Então depende da aplicação. E não é puramente o processador.
para você medir um desempenho de um programa, o sistema computacional como um todo é importante. Para e pensa, você tem um programa que quase não faz acesso à memória, e você tem um segundo programa que faz acesso à memória constante. Você tem o mesmo processador, mas tem 2 setups de sistemas computacionais de PCs diferentes. Um tem um HD, um tem uma memória RAM que é 20% mais rápido que a outra. Você percebe que quando você roda o programa que só faz aritmética, o desempenho deles vão ser parecido, porque é o mesmo processador? Mas quando você roda o programa que faz muito acesso à memória, o que tem a memória mais rápida vai responder mais rápido. Então é complexíssimo você analisar o desempenho de processador. De um computador. Tem outra coisa que complica a vida da gente. É o tempo de execução versus o tempo de CPU. Isso é importante a gente diferenciar. O tempo de execução, vocês já mediram o tempo, quanto tempo demora para um programa executar? Em C, por exemplo? Sim. Como é que você faz? Normalmente eu uso time, o comando do terminal, dependendo da precisão, às vezes eu uso o próprio C para medir. Tipo, no início do main lá, pego o clock e depois eu divido pelo tempo no final. E a última instrução é da time in, time out, né? Isso. Então, a primeira instrução vai ser o time in, e a última instrução timeout. Você coloca hard-coded no teu código, não é? Aham. Qual o tempo que você está medindo? O tempo de execução ou o tempo de CPU? Desse jeito que eu falei, creio que é o de execução, né? Isso Porque... mesmo. Você está medindo o tempo de execução. É o tempo que decorre do início até o final do programa. Só que esse é o tempo que o processador gastou processando o teu programa de verdade? Não. Não é, porque ele mede o elapsed time, o tempo transcorrido. Ele vai pegar o número de segundos desde 1970, quando você dá um time-in, e vai salvar isso numa variável. Daí, quando você der o timeout, no final, ele vai pegar o número de segundos transcorridos desde 1970 e salvar numa segunda variável. Daí você subtrai as duas e você sabe qual é o número de segundos que foi transcorrido, certo? Não é assim que você faz? Sim. Então, mas o seu programa, ele executa o tempo inteiro? Não. Tem pouco uso de CPU normalmente. Normalmente, o que acontece é que você vai estar rodando esse programa num Windows ou num Linux, certo? Que são sistemas operacionais que têm preempção de processos. Ou seja, eles são multitarefa. Eles executam vários programas teoricamente ao mesmo tempo. O que acontece, na verdade, vocês vão ver isso em SEO. Vocês estão vendo em SEO, não estão? Vocês estão fazendo SEO? Sim. Sim. Então, vocês já viram o subsistema de gerenciamento de processos, não viram? Sim, a gente viu já faz um pouquinho de tempo. Tem aquele negócio de quanta, de tempo, que dá atenção, dá o processador um pouquinho para cada processo. Sim, sim. Então, quando você mede desse jeito que seu colega falou, você está medindo o tempo de execução. Ou seja, esse tempo, ele considera o tempo que o processador gastou no seu processo e o tempo que seu processo passou esperando ganhar o processador de novo até terminar o processo. Louco, não é? E ele mede mais ainda, tem uma segunda coisa. O tempo que o sistema operacional passou executando. Percebe que o tempo que outros processos estão executando e o tempo que o sistema operacional está executando não tem nada a ver com a execução do seu programa? Sim. Mas eles são contabilizados no tempo de execução. O tempo de CPU é o tempo que efetivamente a CPU gastou processando o seu processo. Mas é muito difícil medir isso. Por que é difícil medir isso? Como que você mediria isso? Se o seu computador fosse monoprocessar, ele executasse um processo por vez só,
a estratégia do seu colega aí funcionava. Ele ia dar o tempo que o processador gastou processando o seu processo. Mas, como os sistemas operacionais modernos, nenhum é monoprocessado, o único jeito de você fazer isso é ter acumular os tempos em que o sistema de gerenciamento de processos te dá o processador. Percebe que tem que ser a diretiva do sistema operacional, não do teu programa, para medir esse negócio? O que é complicado para burro. Tá. Agora, vamos olhar aqui, ó, um jeito de eu medir o tempo de execução da CPU é eu multiplicar o número de ciclos de clock pelo tempo do ciclo de clock. Concorda? Digamos que o tempo de execução da CPU... Tempo de CPU. Esse aqui é o 2 lá, o tempo que o processador gastou executando o seu programa propriamente dito. Olha que louca essa equação. Você consegue medir o tempo de execução da CPU, sei lá. Se o sistema operacional te deixa colocar os time in, time out lá dentro toda vez que acontece uma preempção. Aí você chega num número aí. Vai ser um número dado em unidades de tempo. Você sabe qual é o tempo do ciclo de clock, porque período é a mesma coisa, certo? É 1 sobre a frequência. Você sabe o clock que seu processador executa. É pior que isso. Você sabia que o clock que o processador executa pode variar ao longo do tempo? Ele pode acelerar ou diminuir o ciclo a velocidade do clock? Sim, o pessoal até usa o termo boost clock, né? Se eu não me engano, quando tá falando das specs. Mas ele faz isso on the fly, assim, durante a execução. Se seu processador esquenta muito, hoje em dia os processadores têm subsistemas que diminuem o clock para resfriar o processador. Você sacrifica desempenho para ganhar durabilidade. Mas digamos que o clock fosse fixo, como era antigamente, até a década de 90, ele não variasse. O número de ciclos de clock que seu programa precisou para executar esse tempo é fácil de calcular. Você não sabe o número de ciclos de clock, mas você sabe qual é o período de clock, sabe quanto tempo demorou para executar o programa. Assim você consegue levantar exatamente o número de ciclos de clock que você tem no teu programa. Aí já falou disso aqui, desempenho, mexer no clock. Aí, tá, isso aqui é só dividir lá a coisa. Agora, eu preciso falar disso aqui para vocês, esse conceito chamado CPI. É ciclos de clock por instrução. Lembra que eu falei para vocês que as instruções elas usam um número de clocks variado? Por exemplo, o BQ usa 3, o AD usa 4, o load word usa 5. Então, pedaços diferentes de um programa vão ter tempos de execução diferentes. Programas diferentes vão ter tempos de execução diferentes por causa disso. Porque eles vão ser escritos usando quantidades dessas instruções diferentes. Como é que você consegue normalizar esse número? Você calcula o CPI do processador. O CPI é o número de ciclos de instruções por segundo. Isso é um número real, tá? Real Z, R. Vai ser um número fracionário. Por quê? Porque você vai pegar e somar. Pô, eu tenho o AD. O AD demora 4. Eu tenho o ADI, demora 4. Eu tenho o sub, demora 4. Eu tenho o load word, demora 5. Eu tenho o load byte, demora 5. Você vai somando todos esses 4, 4, 4, 5. E no final divide pelo número de instruções que você considerou. O MIPS, por exemplo, tem um CPI de 4.2. Aproximadamente. Então, agora, se você plugar o CPI aqui em vez de ciclos de clock, aí você normaliza esse número. Vai ser uma aproximação, mas é uma aproximação aceitável. Agora, uma última
coisinha. Isso aqui a gente está analisando, é só uma análise preliminar de desempenho, tá? A gente vai ver isso em mais detalhes depois. Agora, olha isso aqui. E um sistema paralelo? Os processadores hoje em dia, eles têm quantos núcleos, em média? Os comerciais? Uns 6, mais ou menos. 6, 8. Vai de 4 a 8, não é? Vocês entendem o que é um núcleo num processador? É basicamente uma CPU dentro da unidade física, né? Cada Isso. um deles pode ter um fluxo de execução separado. De uma maneira muito simples, bem superficial, não detalhada, basicamente é isso. Lei de Moore quebrou, a gente precisava continuar melhorando o desempenho dos processadores, o número de instruções que eles executavam por segundo. O que a gente fez? Em vez de continuar procurando novas soluções arquiteturais como pipeline, a gente não teve ideias melhores. Então a gente foi para o paralelismo. A ideia foi a seguinte, pô, a gente consegue colocar tantos transistores dentro de um processador, vamos pegar e colocar mais de um processador dentro da pastilha de silício. Então, um core é um processador completo. Tem uma desvantagem gigantesca, que é a seguinte, embora você tenha vários cores dentro do processador, eles têm a memória é uma só. Eles compartilham memória. Beleza? Então, quando um está lendo memória, o outro não pode ler. Então, aí eu pergunto para vocês, ó, se eu tenho um processador que tem um core, eu chamei de thread aqui, depois a gente vai diferenciar isso aí. Mas imagina que eu tenho um processador e tenho um core. Ele vai demorar X nanosegundos para executar um programa. Se eu tenho dois processadores e um... Não. Aqui eu estou falando de processadores com um core só mesmo. Eu tenho um processador e eu quero executar um programa. Eu demoro X nanosegundos. Se eu tenho dois processadores, o tempo vai ser a metade? Se eu tenho 4, vai ser um quarto do tempo? O que vocês acham? Faz sentido isso? Se a tarefa do programa não for paralelizável, não tem muita vantagem não, creio eu. A verdade é que, infelizmente, não é assim que acontece. Isso aqui seria no mundo ideal. Mas o problema é que, para e pensa, você tem um programa que você escreveu em C ali, de ordenação, tipo Bubble Sort. Esse programa ele é sequencial, por natureza. Ele foi idealizado sequencialmente, certo? Para eu executar esse programa em mais de um processador, eu tenho que reescrevê-lo. E a versão reescrita dele para utilizar dois processadores ao mesmo tempo, ou N processadores ao mesmo tempo, ela vai ser... Ela é 100% eficiente? Ela consegue dividir a tarefa belezinha assim entre os dois? Ou 4, ou 8? Não, por causa que existe uma parcela do programa que não pode ser paralelizado. Pensa, por exemplo, no algoritmo Quicksort. Vocês lembram do Quicksort? Não, Quicksort não. Quicksort. Vocês lembram do Quicksort? Sim. Qual era a semântica do Quicksort? Qual era a ideia que motivava ele? Acha um pivô. Acho pivô, né? Isso. Aí coloca todo mundo menor abaixo, todo mundo maior acima. Parte o seu vetor no meio e ordena a parte de baixo, ordena a parte de cima. Perfeito. Percebe que ele partiu o vetor em dois e daí ele tem dois problemas agora para resolver? Daí ele vai pegar essa metade do vetor, vai encontrar o pivô no meio, vai dividir em dois e agora você vai ter outras duas partes para resolver, menores, mas vai ter. Você percebe que cada parte dessas pode ser tratada por um processador diferente? Sim. Só que vai ter que ter um processo mestre que vai ser o cara que vai dividir as partes. Você vai gastar algumas instruções para dividir as partes.
E depois você vai gastar algumas instruções para integrar as partes. Essas instruções que não são que têm que ser executadas por um processador central, elas são instruções não paralelizáveis. E a subdivisão e você delegar para outros processadores pedaços do conjunto de dados para serem ordenados são paralelizáveis. Então, todo programa ele vai ter uma parte paralelizável, uma não paralelizável, ele vai ter um custo de overhead, um custo de operacionalização. Então, um cara chamado Amdahl, vocês já estudaram essa lei de Amdahl? Ah, eu não lembro de ver isso aí, não. O Amdahl ele falou o seguinte, que o speed up, quão mais rápido você consegue executar uma tarefa, dado que você tem um número crescente de processadores disponíveis, ela não cresce linearmente. Ou seja, você tem um processador, demora X, tem dois, demora X sobre 2. Não é isso. Ela é dada assim, ó. O speed up vai ser 1 sobre a parte puramente sequencial do algoritmo, isso aqui é dado em porcentagem, tá? Mais 1 sobre N, isso aqui é o número de threads, o número de cores que você tem, o número de processadores que você tem. Mais 1 sobre o número de processadores, vezes a parte paralelizável. Percebe que isso aqui mais isso aqui dá 1? Que é o B e o 1 menos B. Se você somar os dois, dá 1, certo? Então, isso aqui, ó, digamos que a parte puramente sequencial fosse 30%. Então, aqui vai ser 1 menos 30%, que dá 0,7, aqui vai dar 0,3, entenderam? Quando você divide isso, você tem um speed up por número de cores que você tem. Olha aqui. Se eu tenho... Essa aqui é o speed up com B igual a 1. É 0,1. Ou seja, 10% do algoritmo não é paralelizável. 90% dele é. Então, se eu tenho um core só, vai dar 1. E dá mesmo. É só você colocar aqui. Esse aqui vai ser 0,1 mais 1 sobre 1, que dá 1. E aqui vai ser 1 menos 0,1, que dá 0,9. Então, 0,9 dividido por 1 dá 0,9. Mais 0,1 dá 1. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Tranquilo? Agora, se eu colocar 2 ali, o speedup eu esperava que fosse 2, não é? Mas não vai ser 1,81. Se eu colocar 4, eu vou executar 3 vezes mais rápido. Se eu colocar 16, eu vou executar 6 vezes mais rápido. Percebe que o ganho em velocidade está diminuindo, ele continua crescendo, mas o salto daqui para cá aumentou 1,2, quando você dobrou o número de processadores. Quando você foi de 4 para 16, você ganhou 3. 16 para 32, você ganhou 1,4. De 32 para 64, você ganhou o quê? 0,9. Chega uma hora, se você dobrar, você vai demorar mais tempo do que se você tivesse o número anterior de processadores. Louco, não é? Mas a matemática não falha e isso é provado experimentalmente. A lei de Amdahl ela foi revisada por um cara chamado Gustafson. E existem alguns problemas com a lei de Amdahl e o Gustafson ele detalha ela melhor. Numa aula passada eu propus um ponto extra para isso, mas acho que eu não vou fazer isso esse semestre, não. Porque é besteira. Ou quem sabe mais para frente eu faça. Vamos ver. Por agora não, tá? Então, qual é a moral da história aqui? Então, a gente encontrou a solução do pipeline para uma solução organizacional ela começou arquitetural e depois tem que ter uma parcela organizacional também. A gente encontrou a solução de ter múltiplos cores. Na realidade, quando você tem um processador com múltiplos cores, você não executa o mesmo programa em cada core. Você executa processos diferentes em cores diferentes. E assim você alivia o escalonador de processos.
O tempo transcorrido entre o teu processo ganhar o processador e ganhar de novo diminui, por causa que você vai ter mais processadores para servir o mesmo conjunto de processos. Imagina que você tem 10 processos, tem um processador. E o quanta, ele é igual para todo mundo. Você vai ter 1/10 do processador. Imagina que você vai ganhar o processador, 1/10 do processador vai ser dado para você. Agora, imagina que você tem os mesmos 10 processos e você tem 2 cores. Cada processo é atribuído para um core. Ou seja, não vai ter que passar pelos 10 para você ganhar o processador de novo. Vai ter que passar só pela metade deles, porque cada processo novo vai indo para um processador novo. Beleza? Mas a lei de Amdahl mostra para a gente que essa solução, para a gente continuar melhorando o speed-up do computador, para continuar melhorando o desempenho do computador, ela é limitada. Porque chega uma hora que o custo-benefício não vale a pena. Você tem que dobrar o número de processadores para ter um ganho ínfimo em performance. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações? Eu quero mostrar isso aqui para vocês e a gente termina. Vamos aqui. Cadê arquivos? O próximo assunto que a gente vai discutir, as datas estão erradas aqui, mas aqui, ó, a gente falou isso aqui, ó, análise de desempenho. Depois a gente vai começar a ver como é que a gente pode mudar a organização do processador para deixar ela mais rápida. Então, na segunda que vem, a gente vai falar de como que a gente constrói o processador para ele executar uma instrução em múltiplos ciclos. E, embora seja contraintuitivo que um processador que demora vários ciclos de clock para executar uma instrução seja mais rápido e mais eficiente que o processador que demora só um ciclo de clock para executar uma instrução, a gente vai resolver essa contraintuitividade. Daí a gente vai gastar a semana que vem falando de multiciclo e a próxima semana falando de pipeline. Daí a gente revisita desempenho. E a gente vê os problemas que pipeline tem, que são os hazards. E daí as aulas são para otimizações. Dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações? O que vocês me falam, crianças? Até agora, não. Tranquilão, né? Tem uma disciplina inteira para otimização, né? Otimização de algoritmos, não é uma coisa assim? É otimização de algoritmos. A gente está falando de otimização processadores. Ah, sim. Você tem uma disciplina que chama otimização. E a otimização vai falar como que você faz um algoritmo. Porque, assim, você tem um problema em programação, né? Posso cancelar a aula aqui?